Então vamos lá. A partir de agora, nós vamos estudar os chamados conectivos lógicos. E quando a gente fala de conectivos lógicos, nós estamos falando da base do raciocínio lógico. Nós vamos ficar algumas aulas falando de conectivo. Aqui nós estamos, é como na matemática, como se fosse aquelas 4 operações: soma, subtração, multiplicação, divisão, que é a base da matemática. Aqui, a base do raciocínio lógico são os chamados conectivos. Nós já estudamos que usamos os conectivos lógicos quando a gente trabalha com as proposições compostas. Lembra disso? São as proposições compostas que usam obrigatoriamente os conectivos. Então, proposições compostas, ela vai ser formada por, no mínimo, 2 proposições simples com o uso de algum conectivo, tá bom? Então, agora nós vamos ver que conectivos são esses e vamos ver a lei que representa cada conectivo. Cada conectivo tem a sua lei e nós vamos ver individualmente que leis são essas de acordo com cada conectivo, tá bom? Então, vamos embora. Definição. São utilizados, então, os conectivos são utilizados para unir proposições simples, formando as proposições compostas. Então, nós falamos disso aqui já, tá bom? Quais são os conectivos, tá? Se você está vendo isso aqui pela primeira vez, não se preocupa, porque todos esses símbolos aqui você vai ver muito e muitas vezes, então você vai gravar isso automaticamente. Em 2, 3 aulas, se você ainda não tem gravado, você vai gravar tranquilamente. Então não precisa ficar, o E é um Vzinho para cima, o O é um Vzinho para cima, o E é um Vzinho para baixo, o O é um Vzinho para cima. Não precisa se preocupar com isso, porque isso vai ser gravado naturalmente, tá bom? Mas eu vou passar aqui de uma forma geral por cada um deles e depois nós vamos falar individualmente, passando e vendo a tabela de cada um deles. Então, vamos com calma. Vamos lá. Quais são os conectivos que nós temos? O E, o ou, o se então e o se somente se. Esses são os 5 conectivos. Qual é o nome deles? O E é a conjunção, o ou é a disjunção, tá bom? O ou é a disjunção exclusiva. Essa disjunção aqui do ou, ela também pode ser chamada de disjunção inclusiva. Mas, se você vê na prova apenas disjunção, tá falando do ou. Esse termo inclusiva, ela não aparece muito em prova, não. Falou disjunção, tá falando do ou. Se falar de ou, aí tem que aparecer disjunção exclusiva. Nós vamos ver a diferença entre um e o outro em breve. Condicional, que é o conectivo que mais aparece em prova, o se então, e a bicondicional. Então, esse é o nome de cada um dos conectivos. Quais são os símbolos deles? O E é o Vzinho para baixo, o ou é o Vzinho para cima. Então, E, ou, ou. O ou é um Vzinho com um traço embaixo. Então, E, ou. E, ou. Tá bom? O se, então, é uma setinha para o lado direito, tá? E o se, somente se, é uma seta indo e outra voltando. Então, o gesto é esse aqui, E, ou. Se então, se somente se. E, ou. Se então, se somente se. De novo, E, ou.
Se, então, e se, somente se, tá? Que vai e volta. Esses são os 5 conectivos que nós temos. Essa parte aqui, que fala de conjunto, que fala de diagrama, isso aqui eu vou deixar para te apresentar no momento certo. Essa parte do que cada conjunto representa de acordo com cada conectivo, isso aqui nós vamos estudar quando a gente falar de diagramas lógicos. Nós vamos falar disso aqui em aulas futuras, tá bom? E lá eu vou deixar para te apresentar isso aqui. Mas, a grosso modo, o que a gente tem que saber? Quando a gente fala o E, quando eu falo assim, eu gosto de matemática e de português. Eu gosto de matemática e gosto de português. Eu tenho um conjunto que representa quem gosta de matemática e um conjunto que representa quem gosta de português. Quando eu falo que eu gosto de matemática e de português, você concorda que eu estou falando que eu gosto das duas matérias? Então, o E, ele é a nossa interseção. É a região que está presente nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Essa regiãozinha aqui do meio, ela é chamada de interseção. Então, o E, ele significa que aquela característica, ela está dentro de dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, o E significa que você vai fazer uma coisa e também a outra. Então, você vai fazer as duas coisas. Por isso que é a interseção, tá bom? E assim por diante. É diferente do ou, por exemplo. Quando eu falo ou gosto de português ou gosto de matemática, eu estou dizendo que eu gosto de só português ou só matemática. Percebeu? Então, aqui, ó, quando eu falo ou matemática ou português, eu estou dizendo que eu gosto de apenas uma disciplina. Ou só matemática, ou só português, tá bom? Mas não quero aprofundar isso aqui não, porque a gente vai ter um momento certo. O que eu quero que você saiba, por enquanto, é os 5 conectivos, tá? Quais são eles? Te apresentar os símbolos de cada um, tá bom? E saber que existe uma relação entre conectivo e conjunto. E na hora, no momento certo, nós vamos aprofundar essa parte dos diagramas lógicos, essa parte dos conjuntos. Tudo bem? Então, essa aqui é uma tabela que mostra pra gente uma visão geral do que é cada conectivo. Beleza? Show? Show! Vamos ver uma questãozinha sobre essa parte de conectivos. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas e que se utilizem os seguintes símbolos para os conectivos. Aí ele bota a conjunção. Outra coisa, Felipe, no português existem outras conjunções. Eu sei, mas aqui no raciocínio lógico, falou de conjunção, está falando obrigatoriamente do conectivo e. Tá bom? Então, o E vai ser sempre a nossa conjunção. E não tem outra conjunção. Para a gente aqui é só o E. Tudo bem? Falou de disjunção, é o OU. E assim por diante. Condicional é o se, então. E bicondicional é a seta no duplo sentido, que é o se, somente se. Aí ele fala, olha, a proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Isso não é uma proposição simples? Sim. E nós vimos que uma proposição simples a gente pode representar por uma letra. Pode ser o P? Pode. Pode ser o A, o B, o C? Pode. Mas normalmente a gente usa o P. E, opa, olha o conectivo aqui. E, pegar o marca-texto. E, garantir a liberdade de expressão, outro pilar da democracia. Isso aqui é uma proposição que eu posso chamar de quê?
Eu peguei o P, que era uma proposição simples, peguei o Q, que era uma outra proposição simples, e eu juntei os dois através do conectivo E. Através do conectivo E. Então, aquela proposição que está ali em cima, ela pode ser representada dessa maneira que a banca deu aqui? Sim ou não? Sim, ela pode ser representada por essa maneira. Por que que ele fala pode? Porque chamar de P e de Q é uma possibilidade. Poderia ser representado também por A e B. Poderia ser representado por A e B também. Não tem problema, tá bom? Então, pode. Se a primeira proposição simples eu chamo de P e a segunda eu chamo de Q, ela pode ser representada desse jeito, até porque esse Vzinho de cabeça para baixo é o conectivo E. Então, o item está certo. Olha um detalhe aqui. Repara que a banca, ela usou letra maiúscula para representar as proposições simples. No fundo, ela deveria usar letra minúscula. Só que foi o que eu disse para você. Ela não vai anular por causa disso, tá bom? Então, se ela bota letra maiúscula, se ela bota letra minúscula, tudo bem. Você diz que tá certo, tá bom? Beleza. Olha a segunda. A sentença, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. Certo ou errado? Quando você olha para essa proposição, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Essa proposição, ela pode ser dividida em duas proposições simples, com o uso de um conectivo? Não. Quando você olha para ela, não tem conectivo ali. Se não tem conectivo, ela não pode ser proposição composta. Ela vai ser uma proposição simples. Tá certo? Tá bom? Para ser proposição composta, é necessário que a gente consiga fazer o que eu fiz aqui. Pega uma parte, pega outra parte e observa que tem um conectivo unindo as proposições simples. Aqui, ó, na 2, isso não acontece. Aqui é uma única proposição. Então, ela é uma proposição simples, sim. O gabarito está certo, tá bom? A terceira. Com a finalidade de reduzir as despesas mensais, com energia elétrica na sua repartição, o gestor mandou instalar na área de circulação sensores de presença, só enrolação. Aí vem a proposição P. Repara que aquele P, ele botou maiúsculo agora de maneira certa, porque aquele P, ele representa a proposição composta. Aí a gente normalmente não, aí a gente deve usar o P maiúsculo para representar a proposição composta. Ali estava certo. Tá bom? Aquele P maiúsculo. Aí vamos lá. A luz permanece acesa. Parou. A luz permanece acesa. Deixa eu pegar uma caneta aqui, tá? A luz permanece acesa. É uma proposição simples, que eu posso chamar de P. Tá bom? Se somente se... Parou. Se somente se... Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Se, somente se, é o conectivo. E qual é o símbolo do conectivo se, somente se? É aquela seta indo e voltando, tá bom? Se, somente se, é a seta indo e voltando. Aí depois ele bota há movimentos, ó, pegar uma outra cor aqui, pegar um preto. Há movimentos, existe movimento e, opa, o E é um outro conectivo. Ó, o E é um outro conectivo. Não há claridade natural do recinto, é uma outra proposição, que eu vou pegar um azul aqui
e eu vou sublinhar. Então, ali eu tenho uma proposição composta que ela tem 3 partes. Ela tem 3 proposições dentro dela. Então, a luz permanece acesa, eu posso chamar de P. Existe movimento, eu posso chamar de Q. Pegar o preto aqui, ó. Então, existe movimento, eu posso chamar de Q. P, Q. Não há claridade natural no recinto, eu posso chamar de S. E entre o Q e o S, eu tenho o conectivo E. E qual é o símbolo que representa o conectivo E? É esse Vzinho aqui, ó, de cabeça para baixo. Tudo bem? Então, o que está lá em cima, deixa eu botar o P aqui, caneta, essa parte aqui é o meu P. Então, eu tenho 3 proposições simples, que eu posso chamar de P, Q, S. Se tivesse uma outra, eu poderia chamar de T. E ali eu estou usando os conectivos. Se, somente se, e o conectivo E. Tá bom? Beleza. Aí a pergunta dele é: aquela proposição composta P, ela pode ser representada dessa maneira aqui, ó. Ela pode ser representada, ó, o P, olha o que nós colocamos aqui. O se, somente se, aí o Q e o S. PQ. Na verdade, a gente acaba indo na ordem do alfabeto, né? Poderia ser S? Poderia. Mas aí, para seguir a ordem do alfabeto, eu posso chamar aqui PQR, né? Então, eu pulei o R, mas poderia ser S também, tá bom? Não tem problema, porque nós falamos que a letra pode ser qualquer uma. Pode ser o R? Pode. Então, eu vou colocar um R aqui, tá bom? Deixa eu pegar o azul. Vou pegar o R aqui. Beleza. Repara que, mais uma vez, ele botou P, Q, R em maiúsculo. Ele deveria colocar em minúsculo, mas ele não vai anular por causa disso. Esse Pzão aqui, tudo bem, era o P que representava a proposição composta. Esse P, Q, R representa cada proposição simples. Então, deveria ser minúsculo. Mas, tudo bem, a gente já viu que de vez em quando eles fazem isso e a gente tem que aceitar, tá bom? Aí, a dúvida que pode estar surgindo nesse momento para você é o seguinte: Felipe, ele aqui colocou um parênteses, ó. Ele aqui colocou um parênteses. Ele botou um parênteses aqui. Mesmo assim, o item está certo? Sim. Mesmo assim, o item está certo. O parênteses aqui, ele é facultativo. Você pode colocar ou não. Nós também vamos ver isso mais na frente. Por que ele é facultativo? Vamos voltar na matemática básica. Quando eu coloco assim, 3 mais 5 vezes 2. Nós sabemos na matemática que mesmo que a adição, a continha de mais, venha na frente da multiplicação, a gente deve fazer primeiro a multiplicação. Lembra disso? Por quê? É uma ordem de prioridade. Então, a gente vai fazer 3 mais 10, o que dá 13. Tá bom? Repara que se eu coloco um parênteses 3 mais 5 vezes 2, e eu coloco um parênteses no 5 vezes 2, não vai alterar. Por que não vai alterar em nada o resultado? Porque o parênteses significa que você deve dar prioridade àquela conta. Só que a multiplicação, ela já tem a prioridade em relação à adição. Então, você vai fazer do mesmo jeito. Então, colocar parênteses aqui no final ou não colocar, dá no mesmo. É a mesma coisa aqui. Nós vamos estudar mais na frente que o E, ele tem prioridade
em relação ao se somente se. Então, se você não colocar parênteses ou se você colocar, vai dar no mesmo. Então, o item está certo, independente do parênteses aqui ou não. Tudo bem? Então, essa parte de quem tem prioridade, se é o e, se é o se somente se, a gente vai ver isso ainda. O mais importante é a gente saber que uma proposição na forma escrita, ela pode ser representada por uma forma simbólica. E a gente tem que saber sair da proposição e jogar para os símbolos lógicos. E é assim que a gente vai fazer. Pega a primeira parte, chama de P. Destaca o conectivo. Pega a segunda parte, chama de Q. A letra pode ser qualquer uma. Eu poderia botar A, B, C. Eu poderia botar PQS, como eu coloquei no início, né? PQS. Poderia. São tudo possibilidades. Tá bom? Beleza. Então, o item está certo. E, a partir desse momento, nós vamos começar a falar individualmente de cada conectivo. Aí presta atenção. Agora nós vamos entrar nas tão temidas e badaladas tabelas verdades. Nós vamos entrar nas tabelas verdades. Por que tabela verdade? Porque é uma tabela que vai trabalhar com a gente os valores que podem ser verdade ou falso, tá bom? Então, a gente chama de tabelas verdades. É uma tabela que vai analisar o verdadeiro, o falso, tá bom? De acordo com cada conectivo. Então, deixa eu ficar grande aqui para conversar com você. Olha só. Cada conectivo, ele traz dentro dele uma semântica. Cada conectivo, ele traz uma semântica. Se você chega e fala assim para o seu filho, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar para você. Você chega para o seu filho e fala assim, olha, papai ou a mamãe, no seu caso, não sei, vai te dar um presente. A gente vai, o papai e a mamãe aqui vai te dar uma bola e um boneco. Olha o que você está falando para o seu filho. Vou te dar uma bola e um boneco. Isso faz a criança entender que ela vai ganhar 2 presentes. Você concorda? Porque a semântica do e diz que você vai fazer uma coisa e também a outra. É diferente de você chegar para o seu filho e falar assim, olha, papai e mamãe vai te dar uma bola ou um boneco. Aí agora mudou. Aí pensa, eu vou ganhar uma bola ou um boneco. Aí talvez ela até escolha o que ela quer. Eu prefiro a bola. Ou não, eu prefiro o boneco. Então, o e, ele traz uma semântica, uma interpretação diferente do ou. Se ele traz uma interpretação diferente do ou, eu vou ter uma tabela para o e, eu vou ter uma tabela para o ou. Porque a lei, ela vai ser de acordo com o que cada conectivo ele traz de interpretação. Então, cada conectivo vai ter a sua lei, tá bom? Agora, se você fala assim para a criança, se você passar de ano, então papai vai te dar uma bola. Agora já é uma outra situação. Agora você colocou uma condição. Percebeu? Se você passar de ano, então o papai ou a mamãe vai te dar uma bola. Agora você tem a condicional, o se então. Você está colocando para ele uma condição. Olha, faz o seu papel, passa de ano, então você vai ganhar um presente. Percebeu? Aí já é uma outra interpretação, é um outro conectivo, é o se então, porque o se então, ele traz essa relação de causa e consequência, traz essa condição. E é isso que nós vamos estudar ao longo das próximas aulas, a lei de cada conectivo individualmente. Eu vou passar para você, passo a passo, por cada conectivo, te explicando o porquê dessa tabela para cada conectivo. Então, nós vimos que uma proposição simples,
Uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou então ela pode ser falsa. Concorda? Isso quando eu tenho uma proposição simples. Mas quando eu tenho uma proposição composta, aí eu vou ter, no mínimo, duas proposições simples. E normalmente a gente chama de P e de Q. E quando eu coloco duas proposições simples, eu tenho algumas combinações, porque cada uma ela pode ser individualmente verdadeira ou ela pode ser individualmente falsa. Porque nós vimos que uma proposição tem que ter um valor lógico. Então, o P ele pode ser verdadeiro e o Q ele também pode ser verdadeiro. Eu quero, nesse momento, deixa eu pegar um marca-texto aqui, um marca-texto, e eu vou riscar, deixa eu pegar o preto, um preto aqui, ó. Eu vou riscar o que está aqui. Eu quero que você se concentre só no que eu estou vendo, te mostrando de combinação. Então, o P, ele pode ser verdadeiro e o Q também pode ser verdadeiro, de acordo com cada proposição ali. O P pode ser verdadeiro e o Q pode ser falso. Repara que a tabela, cada linha da tabela representa uma combinação possível, porque cada um pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, eu estou levantando todas as possibilidades. V com V, V com F. Eu posso ter F com V ou eu posso ter F com F. Felipe, eu tenho que seguir obrigatoriamente essa ordem? Não, você não tem que seguir obrigatoriamente essa ordem, mas eu aconselho que siga. Sabe por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco que existem tabelas maiores. Se eu colocar P, Q e R aqui, uma terceira proposição simples, aí eu posso ter VVV, VVF, VFV, aí a tabela vai ficar maior. Se você ficar pegando uma ordem aleatória, pode ser que você acabe esquecendo de alguma. Ou então, na hora da prova, você fala assim, caramba, o que eu esqueci? VVF, VFF, tá faltando que combinação aqui? Aí você perde tempo. Então, vamos padronizar. Por quê? Além de facilitar a sua vida, você ajuda o seu cérebro a isso aqui ficar de uma forma mais natural para você. Quando você nunca viu uma pessoa, ela é normalmente estranha para você. Você olha, você não reconhece aquela pessoa fisicamente. Você olha, não é um rosto, como é que eu vou dizer? Um rosto que você conheça. Mas pensa no seu esposo, na sua esposa, ou num amigo, num parente, numa mãe, num pai. Você vê frequentemente. Aquele rosto, ele já se torna agradável para você. Você já se torna bem perto daquela pessoa, de tanto que você viu essa pessoa. E a tabela é a mesma coisa. Se você seguir a ordem, ela vai ficar um rosto comum para você. Você vai se sentir bem perto dela. Você vai ser uma coisa que não vai soar como estranha para você. Por isso que é importante você seguir esse padrão. Então, nós vamos padronizar. Quando eu tenho duas proposições simples, eu vou usar essa sequência para ajudar o meu cérebro a interpretar melhor a questão. Então, VV, VF, FV, FF. Repetindo, VV, VF, FV, FF. E, de acordo com cada conectivo, nós vamos ter aqui o resultado dessa combinação. Para o conectivo E, verdadeiro com verdadeiro vai dar um resultado. Para o conectivo E, verdadeiro com falso vai dar um outro resultado. Então, essa última coluna aqui, que eu rabisquei, ela vai ser o resultado. É como se fosse aquelas... são aquelas operações dentro da matemática. Na matemática, eu não tenho lá 3 mais 5 dá quanto? Não é isso? 3 menos 5 dá quanto? Então, o E, o OU, eles são chamados de operadores lógicos.
Só que na matemática, de acordo com a conta que eu faço, eu vou achar infinitos resultados. Então, eu posso fazer uma conta e achar 2, eu posso achar 5, eu posso achar 1000, eu posso achar 300. No raciocínio lógico é mais fácil, porque o resultado aqui só tem duas possibilidades. Ou vai me dar verdadeiro ou vai me dar falso. Sempre. Então, eu estou operando, né? Por isso, operador lógico, eu estou conectando o P com o Q. E de acordo com cada valor lógico, com cada combinação, eu tenho um resultado diferente. O resultado para o E vai ser um, o resultado para o OU vai ser outro, tudo de acordo com a lei, com a interpretação de cada conectivo. E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir da próxima aula. Então, nessa nossa aula, nós vimos quais são os conectivos, nós vimos que eu posso pegar uma frase e botar ela em símbolos lógicos e eu comecei a te apresentar para que serve uma tabela verdade. Ela serve para mostrar para a gente todas as combinações que eu consigo e cada combinação vai me dar um resultado. Mas eu risquei o resultado aqui porque eu vou analisar individualmente cada resultado a partir da próxima aula. Nesse momento, era só para você saber que uma tabela ela tem um propósito de dar para a gente o resultado de cada combinação. E quando nós temos duas proposições simples, nós vamos padronizar essa sequência para que a gente crie algo mais comum para o nosso cérebro, para que ele se sinta à vontade ao olhar uma tabela verdade. E qual é esse padrão? VV, VF, FV, FF. Esse vai ser o padrão. VV, VF, FV, FF. Tá ok? Porque aí a gente consegue esgotar todas as possibilidades. A partir daí, é só a gente pegar o resultado de cada uma dessas possibilidades. Tudo bem? Então, eu te vejo na próxima aula para a gente poder analisar qual o resultado de cada possibilidade e também os resultados dos outros conectivos, né? Porque cada conectivo ele vai me dar um resultado. Então, te vejo na próxima aula.